Nesse domingo eu quero falar sobre Aura. Vocês pediram bastante sobre ela nessas últimas semanas. Acho que muita gente chamou atenção, principalmente por conta dessa matéria que vocês estão vendo aqui, onde a Aura ela anunciou o pagamento de mais de 60 milhões de dólares em dividendos, o que para cada BDR, né, porque ela tá listada, como vocês viram na nossa bolsa de valores, como um BDR, equivaleria aí a aproximadamente R$ 4,68, o que sim é um dividendo bem gordinho, e aí muita gente já ficou com o olho grande para cima dela. Então eu quero trazer os principais números, o que ela faz, porque talvez tenha gente que ainda não conheça ela, porque ela veio para nossa bolsa de valores somente no ano passado, somente em 2020. Então ela é relativamente nova aqui na nossa bolsa, mas claro que em formato de BDR, como eu mostrei para vocês. Bom, antes da gente falar dos números, sobre o que ela faz, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, e também vou pedir hoje para vocês se inscreverem no canal do Sardinhas no Caribe. Sim, o nosso podcast ganhou um canal só para ele, porque a gente vai começar a fazer a transmissão da gravação dos nossos episódios ao vivo, e também a gente vai trazer vocês mais para perto da gente, para poder interagir e mandar perguntas pra gente e também para os convidados, porque sim, agora a gente também vai ter alguns convidados para trocar algumas ideias, e aí vocês podem inclusive ir deixando as sugestões de vocês, beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a Aura, né? Porque ela tá listada na nossa bolsa de valores desde o ano passado. Talvez pouca gente ainda conheça a empresa, mas para quem já deu uma olhada nela, eu sei que já me mandaram algumas perguntas no sentido de: Bea, será que ela serve como uma possível proteção para nossa carteira? Bom, já quero deixar aqui minha opinião. Eu acho que em partes ela serve, porque o business dela praticamente trabalhar com a mineração de ouro, prata e cobre. E a gente sabe que em momentos de crise, muitos investidores procuram esses portos seguros aí, que pode ser o ouro, prata ou até mesmo o dólar. E aí, como a Aura ela tá sim ligada diretamente com essas commodities, tudo isso pode influenciar no business dela positivamente também, ainda que em alguns momentos ela possa fazer algum tipo de hedge ali nas operações dela. De qualquer maneira, eu acho que sim, tudo que eu estudei sobre ela, inclusive eu vou deixar o RI da Aura aqui embaixo para vocês, tem inclusive a versão em português, não precisa se preocupar, claro que os relatórios acabam estando em inglês, mas tudo que eu estudei dela eu confesso que eu enxerguei muito mais prós do que contras. Eu achei um case bem interessante e eu quero compartilhar os principais dados com vocês. Então, bom, já entendemos como a Aura ganha dinheiro, mas a gente precisa entender aonde que ela tá e o que é o foco dela. E como vocês podem ver nesta imagem aqui, hoje ela tem aí a sua produção distribuída em pelo menos 4 lugares. Ela tá aqui no Brasil, tá nos Estados Unidos, tá em Honduras e também tá no México. Quando a gente fala da mineração, 77% tá muito mais voltada para o ouro, e os outros 23% então estão distribuídos com os outros metais. Então basicamente é assim e nesses lugares que ela consegue ganhar dinheiro. Cabe ressaltar que ela era uma empresa que estava focando muito no crescimento, e aliás ainda tá. Eu quero compartilhar algumas imagens com vocês. Nessa primeira aqui a gente consegue ver que de 2016 até 2020 ela cresceu mais de 70%. Mas beleza, isso aí já passou. O que a gente precisa agora? Olhar para frente. E aí eu quero trazer para vocês algumas estimativas e inclusive a meta da empresa para até 2024. Por quê? Para 2021 ela tem a intenção de, com todos os investimentos que ela já fez e que ela ainda está fazendo, crescer entre 22% e 42%. Quando a gente fala de 2024, ela pretende crescer mais de 100%. E sim, quando a gente analisa um pouco os números e os investimentos que ela tem feito, isso parece sim que é super possível, porque ela despendeu muito dinheiro em CAPEX, então ela fez vários investimentos, tem várias minas ali que elas estão ali naquela fase de exploração e também de amadurecimento, então ela tende a colher esses frutos aí nos próximos anos. E ainda assim, ela também consegue ter um caixa muito grande. Hoje o caixa dela equivale a quase 600 milhões
de reais. Então sim, é um caixa bem robusto e acho que a gente vai poder acompanhar, inclusive, se ao longo desses próximos anos a gente pode ver aí alguns dividendos tão gordinhos quanto esses que ela tá pagando agora, né? Cabe ressaltar que aqueles dividendos que eu falei logo no início do vídeo, a Datacom já foi em março. Se você investir nela nos próximos meses, então é esperar o anúncio de próximos dividendos. Vale ressaltar que esse dividendo que ela pagou agora, que ela anunciou agora, é um dos maiores aí que ela já tinha distribuído. Ela já distribuiu alguns valores altos também em alguns outros anos, e eu acho que conforme ela vai estruturando melhor o seu caixa e colhendo mais frutos, então isso tende a acontecer também. Mas cabe ressaltar que ela ainda assim tem um foco bem grande no crescimento também. Agora vamos lá, gente. Falando em crescimento, teve uma aquisição importante que aconteceu para ela no ano passado, que inclusive incrementou bastante todo esse crescimento que eu trouxe para vocês, né? Ela acabou adquirindo a Gold Road nos Estados Unidos. Isso aconteceu lá em março de 2020. Então, como eu falei para vocês, ela tem feito bastante investimentos pensando nessa questão de crescimento. Beleza, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os números que ela entregou conforme aí os últimos relatórios do quarto trimestre de 2020. Eles vão estar em dólares para vocês, porque sim, como ela não é uma empresa brasileira, apesar de ter parte da produção aqui, os números dos relatórios eles vêm todo em dólares e tudo mais. Então, quando a gente fala de lucro líquido, ela lucrou aí 57,5 milhões de dólares. Agora, um outro dado que eu acho muito importante a gente observar, até mesmo para a gente entender o quanto a empresa está conseguindo evoluir nessa questão operacional dela, é justamente o EBITDA. Nessa imagem aqui, vocês podem ver que ela mais do que dobrou o seu EBITDA de 2019 para 2020. Então, ela entregou um EBITDA de mais de 120 milhões de dólares até o quarto trimestre de 2020. Eu acho que esse é um dado que mostra o quanto ela tem crescido de maneira muito rápida nesses últimos anos e ela ainda mantém um guidance acelerado até 2024. Isso porque, gente, como eu falei para vocês lá no início, a gente ainda vive, claro, um período de certa incerteza, mas historicamente, quando a gente olha, por exemplo, o gráfico do ouro, que vocês também estão vendo aí na tela, a gente vê que ele sempre tende a se valorizar. A gente entende que existe a questão da própria escassez e que muitas vezes vai crise, vem crise, cada vez mais existe uma demanda por alguns metais. O mesmo ocorre com a própria prata. Mas se a gente continuar seguindo nessa tendência, então a gente entende que, óbvio, com um preço de ouro mais elevado, ela com certeza consegue lucrar mais. A gente tem essa própria questão do dólar também. Então, todos esses fatores tendem a contribuir para ela se a gente seguir nessa tendência. E aí que a gente volta a falar. Quando a gente olha para a empresa Aura dentro de uma carteira, eu acho que é justamente tentando procurar uma correlação mais negativa com alguns outros ativos, entendendo que sim, ela pode ir bem, mesmo que tudo esteja indo bem, mas naqueles momentos de maior estresse, onde muita gente está procurando um porto seguro e aí muitas vezes o valor dos metais acabam subindo bastante, ela tende a conseguir ir melhor ainda, vamos dizer assim. É claro que a gente tem que acompanhar de perto, porque como a gente não tá falando diretamente das commodities, a gente tem que também acompanhar toda a gestão da empresa, o que ela tá fazendo, quais os projetos, mas de forma indireta, ela poderia sim ter esse papel dentro da carteira, beleza? Bom, pessoal, basicamente essas são as principais informações que eu queria compartilhar com vocês hoje e eu queria saber também de vocês, se vocês se interessaram pela empresa, se vocês investiriam em uma empresa que está ligado diretamente com as commodities, entendendo que a volatilidade ela pode sim ser bem diferente e que também, né, ela já subiu mais de 45% nos últimos 12 meses. Então escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E mais uma vez, gente, eu vou pedir encarecidamente para vocês se inscreverem no canal do Sardinhas no Caribe para ficar ligado aí em tudo que vai rolar por lá, na programação, nos convidados que eu quero trazer para bater um papo e para vocês interagirem e mandarem as perguntas de vocês por lá também, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, um bom domingo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.